O presidente Lula, defendeu que é necessário uma pressa para regulamentar as atividades nas redes sociais no Brasil. Ele disse ainda que uma regulamentação pode ser feita tanto pelo Congresso Nacional quanto pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. Nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível, ouvindo a sociedade brasileira, porque não é possível que um cara tente dar um golpe de Estado dia 8 de janeiro de 2023 nesse país e diga que isso é liberdade de expressão. Zé Maria Trindade, então já quero começar contigo, nosso cantor. Como é que você avalia a pressa que o presidente da República diz que é necessária para a regulamentação das redes sociais? Para você também é? Pois o grande debate é até onde vai essa regulamentação, né? Isso é que é problema. Tem muita gente achando que regulamentar é prender numa caixinha as big techs, né, que são as grandes empresas de provedores de internet e das plataformas digitais, a internet em geral, o que existe e o que virá. É uma novidade. Aí estão achando que isso aí, por ser novidade, é uma coisa diferente do mundo real, e todo mundo sabe. Você tem um produto, você é responsável por esse produto, né? Então, o que há de comum, assim, a responsabilização das big techs é produto dela, é entretenimento, regras para tirar. Eu discordo da ideia da empresa suspender um usuário por questões lá que ninguém sabe, tem que cumprir um contrato. A defesa do consumidor já prega isso. Nós somos consumidores, né? Não precisa pagar para ser consumidor. E digo mais, isso não é de graça. Se nada existe de graça, se você está usando o serviço de graça, saiba que o produto é você. E é a realidade. Então, assim, 2 pontos essenciais. A identificação tem que identificar. A nossa Constituição já exige a identificação, a liberdade de expressão e vetado o anonimato. Está lá muito claro. E responsabilização e pronto, a vida segue. Neste final de semana, conversando ali com Helgovs, né, que são os representantes de grandes empresas aqui que lidam com o governo, uma conversa descontraída. Eu notei um pensamento geral, inclusive de empresas de comunicação, grandes redes de televisão, dizendo exatamente isso, é o que eu falo sempre. Ou venham as mídias sociais para as nossas regras, ou desregulamentem e nos levem a essa condição privilegiada de não nos responsabilizarmos por nada que estamos falando aqui e colocar no ar qualquer coisa. Fala, Piper. Eu concordo em grande parte com o Zé, porque vejam só, é uma questão de se estabelecer os limites. Ninguém está falando em censura prévia, enfim, vetar previamente alguém, sabe-se lá por quê. Isso sim seria uma camisa de força indefensável. Agora, também tem que ter regras. Hoje, por exemplo, quando surgiu a história da deputada Carla Zambelli, eu fiquei pensando em algumas manifestações dela usando as redes sociais. E aí tem uma que eu já citei aqui algumas vezes, em dezembro de 2022, o ambiente conflagrado e tal, e a deputada vai lá e grava um vídeo conclamando os generais de 4 estrelas a tomarem alguma medida no sentido de decretar intervenção e não permitir a posse do presidente eleito. Muito bem. Aí eu pergunto, esse tipo de vídeo, principalmente em um momento como aquele, ele pode continuar circulando impunemente? Então, além da questão da identificação, que eu acho fundamental, né, não dá para um fantasma começar a abrir perfis e disparar qualquer coisa por aí, tem que haver isso sim, que você é identificado em qualquer atividade que você exerce no seu dia a dia, seja, enfim, lidar com contas bancárias, com cartões de crédito, com, enfim, 1000 cadastros que se fazem por, enfim, mundo afora. No caso da internet também é necessário isso. Agora, em relação a conteúdo, repito, eu acho que é descabido se imaginar censura prévia. Agora, alguns conteúdos, eles têm sim que gerar alguma forma de responsabilização e punição.
Alan Gani. Nenhum político, nenhuma autoridade vai falar e vai vender o projeto falando, olha, queremos a censura prévia. Evidentemente que não, tudo é empacotado de uma maneira bonitinha para que o público compre a ideia. Mas, na verdade, a gente tem que olhar os riscos e os precedentes. É claro que abre, sim, a possibilidade de censura prévia. E aí me chama a atenção, por que regulamentar justamente a véspera de uma eleição? Porque a gente sabe que político e autoridade de Estado, autoridade do judiciário, não gosta muito de crítica. E aí, a depender da crítica que você for fazer, opa, fake news, opa, desinformação. Já é assim hoje. Mesmo sem lei, mesmo fake news não sendo tipificado pelo Código Penal, não sendo crime, as pessoas acabam, na prática, sendo julgadas por fake news. Então, é neste ambiente que a gente vai avançar com a regulamentação da rede social, onde um humorista foi preso por contar piadas, pegou 8 anos de cadeia por conta disso. É neste ambiente que a gente vai regulamentar a rede social. É claro que a gente vai regulamentar num ambiente abrindo um precedente para a censura prévia, sim. O que foi, Piper? Assim, outro dia aconteceu até um caso igualmente grave como esse com o pessoal do Zero Hora, que fez umas matérias aí sobre salários de juiz e tal e acabaram sendo condenados. Um repórter lá do Zero Hora, aliás. Isso é muito sério, isso é muito grave e isso é indefensável. Não é um caso assim não, hein, Pepe? Outros casos assim. Tem outros, não, perfeito. Isso é indefensável. Isso é, exatamente, revista Cruzou. Esse tipo de coisa é indefensável. Mas e como é que ficaria uma convocação golpista como a da Carla Zambelli? Não, posso responder? Para isso está a vedação do anonimato, artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. Se eu coloco meu CPF e eu estou fazendo alguma coisa ilegal, eu posso ser processado. Mas a liberdade de expressão deve ser mantida. São 2 artigos, entre outros, que garantem isso na Constituição. Artigo 5º, inciso 4º e artigo 220 da Constituição Federal. Agora, quando está sendo feita a fala do presidente, Evandro, me preocupou muito, porque ele aplica 2 critérios que para mim são duvidosos em termos da seriedade do assunto. O primeiro, ou o Congresso ou o Supremo. Não, peraí, é lei. A lei que está sendo tratada do marco civil da internet é uma lei 12.965 de 2014, que tem 2 artigos que estão sendo discutidos e que vão ser discutidos provavelmente amanhã pelo Supremo Tribunal Federal. O artigo 19 diz que as redes sociais têm que tirar do ar prévia autorização ou determinação judicial. Isso pode ser mudado e aí está o perigo. E a outra, o artigo 21, que diz que qualquer pessoa pode pedir a retirada se é uma questão de intimidade. Se esses artigos forem mudados hoje, me desculpa, temos que falar a verdade, hoje já tem uma regulamentação intrínseca na rede social. Se eu coloco Bolsonaro um fascista, eu posso turbinar essa publicação. Se eu coloco críticas ao governo, o algoritmo do Instagram não me permite turbinar. Já está aí a regulamentação. Eu não posso expressar a minha liberdade. Então, cuidado com essa questão, porque se alguém diz, isso está me injuriando, tirem o que disse anonimato, coloque o CPF obrigatório e aí a lei já está feita. A lei já está determinada. Se eu vou colocar alguma coisa injuriando o Evandro Cini, o Evandro poderá me processar. O problema é quando eu coloco o argentino malandro, não sei quem é, e não tenho como processar o argentino malandro, que é um perfil da internet. Mas cuidado com essa questão de censura. E a outra coisa que me preocupou, vamos regulamentar o mais democraticamente possível. O presidente falou isso. Como é o mais democraticamente possível? Ou é democrático ou não é democrático. E ele, com todo respeito, não falou a verdade. Porque ele mencionou como que o dia 8 de janeiro tinha sido uma liberdade de expressão. Ninguém falou isso. Vai lá, Gani, depois eu vou passar a palavra para o Piperno. Isso não precisa de regulamentação. Se a justiça entender que, no caso, a Carla Zambelli está cometendo uma incitação ao crime, tira a postagem. Processa. Decisão judicial mais rápida. Acabou. Ô, Piperno, vai lá. Vou permitir que você fale porque os amigos estavam respondendo a você. Agora, 5h51, aquele último intervalo para quem nos acompanha pela rádio. Até já, pessoal. Nas outras plataformas, continuem conosco. Fala, Piperno. Bom, primeiro que você tem que... Aí que está o negócio. Então já vem uma questão de
balizar e calibrar, já que vocês gostam muito desse verbo, né? Pelo amor de Deus. É a tua turma aí que gosta. Calibrar imposto é com a tua turma. Qual o tipo de punição? Qual o tipo de punição que a deputada bolsonarista deveria... A justiça deve falar? Receber. A justiça... Claro. Perfeito. A justiça tem que falar. Claro. E a rede? E a plataforma? A plataforma, ela pode desovar para o mundo qualquer coisa. Quer dizer, ninguém está falando, veja, em censura prévia. Estou falando a partir de uma situação que está lá. Mas, né? Pipano, você assiste o que você não quer numa rede social? Não. Eu acompanho... Por quê? Porque, por exemplo, a rede do Elon Musk que eu tenho, né? Eu não sei por quê, faz aparecer na minha timeline um monte de post de gente que eu não sigo. Sei lá. Qual a magia? E depende muito do algoritmo também, né? Muitas vezes ele coloca para você vídeos e publicações que você talvez não gostaria de assistir. Tem um monte de gente ou que eu não sigo, mas e isso aparece lá e tá cheio. Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir aí sobre essas questões que são colocadas, porque o presidente Lula traz a seguinte frase, que para ele tentar um golpe de Estado a partir de manifestações nas redes sociais não seria considerado liberdade de expressão. Ou seja, ele mexe diretamente com um grupo que agora está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que você avalia a maneira como o presidente Lula se posiciona e o quanto isso poderia ou não facilitar o diálogo em torno de um tema que o Congresso Nacional já sinalizou que não é fácil de tratar? Olha, as grandes redes venceram a política, venceram o Congresso Nacional. O Congresso estava pronto para votar um projeto que não era bom, que entrava até em direitos autorais. E as redes bateram tanto nos deputados que eles se assustaram, ou seja, venceram o Congresso. Para ter uma ideia, isso ficou preso na garganta dos deputados. Eles não votaram com medo das redes. E elas são poderosas. Elas, quando se viram contra alguém, Deus nos acuda. E é invisível. Uma TV, um rádio, um jornal, você sabe a cara e sabe a tendência. Elas não. E mais, elas não atendem a você, consumidor. Se você entra, você assina um contrato de adesão, que se chama. Um contrato de adesão. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Então, elas estão no direito de censurar. Nós estamos sendo censurados por empresas. E eu acho que elas têm poder para isso, porque são empresas, são produtos dela. Ela faz aquele produto de acordo com o que ela quer. O que ela não poderia, na minha opinião, é tirar uma pessoa da rede. Porque, ao entrar, ela assinou um contrato e o contrato tem que ser cumprido com regras delas, das empresas. Hoje, elas censuram. Como o Segré falou, você não pode impulsionar certas coisas, são regras delas. Tem que transferir isso aí para o Estado, para a Justiça. E essas empresas, já que elas editam, já que elas têm essa possibilidade de entupir a caixa dos deputados, de não entupir outro, elas que assumam que estão fazendo um produto, estão editando, como nós aqui. Nós só somos mais, talvez não, do que usina nuclear, sabe? A gente tem que, aqui nos veículos de comunicação, tudo é regulamentado, o tipo de câmera, o tipo de não sei o quê, os funcionários têm que ter registro, não sei o quê, e aí vem essas redes que acham que o mundo não existe. Eu concordo com o Gani. Já existem leis, e acho o seguinte, você foi ofendido por alguém nas redes sociais, processa a rede social, chega no Supremo, hoje ou amanhã chega, você ganha.